Então aperta o play, Edson. É muito importante comemorarmos os 37 anos da Constituição Federal. Representam o período de institucionalização do Brasil que se recompôs a partir do período ditatorial. Por isso eu valorizo muito esse produto de momento tão importante da vida brasileira, em que se institucionalizou o Estado Democrático de Direito, fazendo boas sínteses. Ela é o contrato que funda a relação entre a sociedade brasileira e o Estado. A Constituição de 1988 proporcionou um conjunto de conquistas muito importantes. É uma Constituição que assegura direitos para todos, assegura direitos sociais. Nós temos debates tão importantes para as populações. Por exemplo, é uma das constituições do mundo que se dedica à livre iniciativa, que é importantíssimo para o crescimento nacional. Organiza as instituições do Estado e também as instituições sociais de um modo geral. A Constituição é uma garantia de cada brasileiro e cada brasileira. Meu artigo preferido não poderia deixar de ser o artigo 5º da Constituição. Tem muitos bons artigos, mas eu destacaria o artigo 1º, que é o artigo que consagra os 3 grandes pilares do constitucionalismo brasileiro. Eu espero que o artigo 5º, principalmente, seja cada vez mais efetivado, dotado de plenitude, para que se cumpra os objetivos da República do artigo 3º desta Constituição. Por isso, um dos meus dispositivos prediletos, entre outros, é um dos incisos do artigo 214 da Constituição, que trata do patrimônio cultural brasileiro, dos bens imateriais que formam a nossa identidade nacional e se refere aos modos de ser, estar e viver. Eu gosto muito do artigo 170 da Constituição, que trata da ordem econômica, porque ali está fincada a ideia de que não existe desenvolvimento econômico sem levar em conta fatores sociais, fatores humanísticos, outros interesses, outros direitos que fazem com que nós possamos falar verdadeiramente de progresso. Acho que o artigo 5º é fundamental, inclusive tudo aquilo que diz respeito ao capítulo do judiciário, o sistema de divisão de poderes e, claro, não podemos deixar de falar no papel do Supremo Tribunal Federal. Para mim, o artigo mais importante é esse que estabelece que um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana. Mostra que, acima de tudo, os juízes devem saber direito, mas devem ser sensíveis acima de tudo. Muito bem. Aí, um show de hipocrisia. Um show de hipocrisia. Mesmo porque eles sabem pela Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 não está mais em vigor no Brasil. Por exemplo, quando se trata de o meu artigo preferido da Constituição, embora tenham mencionado o artigo no 5º, 1º, 170, 214, eu preciso lembrá-los de um artigo que é o artigo 220. O artigo 220 da Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação. Deixa eu lembrar essa turma novamente, porque eu não sei se é a mesma, né? Eu não sei se é a mesma Constituição. Deve ter outra promulgada ao longo aí dos últimos tempos e eu não vi. Eu não vi, desculpa. Eu peço perdão à audiência, eu devia estar dormindo. Eu não vi. Mas a mesma Constituição que eles comemoraram ontem os 37 anos, e nós apenas lembramos, eu não consigo comemorar. Comemorar o quê? O quê? Tem deputado ou ex-deputado preso. Tem presidente da República usando tornozeleira e preso em casa. Como assim Constituição? Tem um senhor chamado Felipe Barros, que não foi, não viajou, está preso em casa. Dona Vildete, Dona Iraci, Dona Juscelene, Dona Rosana, o Clezão morreu. Mas pera um pouquinho, Constituição? Vamos lá, voltamos ao artigo 220, que eles não lembraram, talvez nem conheçam. Mas eu preciso aqui dizer a estes excelentíssimos que existe um artigo na Constituição, o artigo 220, que eu repito, garante a livre manifestação
livre manifestação, não é aquela mais ou menos livre, não é aquela mais ou menos até a página 18, não. Livre manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação em qualquer forma. Ok? Estou tentando lembrá-los aí. Sem sofrer restrições, exceto pelas que a própria Constituição estabelece, ou seja, existem ferramentas dentro da Constituição que garantem a manutenção da ordem. Ninguém precisa criar nada. Entretanto, criaram. Segue. O parágrafo 2º veda a censura política. Repito, o parágrafo 2º do artigo 220 dessa Constituição, que eles comemoraram 37 anos ontem, o parágrafo 2º do artigo 220 veda, ou seja, proíbe, não pode ter, em hipótese alguma, a censura política, ideológica e artística. E o parágrafo 1º reforça que nenhuma lei, nem a que eles estão criando agora, que agora o Supremo também legisla, não é, Gilmar? Nenhuma lei pode impedir a plena liberdade de informação jornalística. Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, dentre tantos outros, em qualquer veículo de comunicação. Em resumo, o artigo estabelece: atenção, senhores ministros, artigo 220, da mesma Constituição que vocês comemoraram ontem e que a gente já deve ter comemorado a missa de 7º dia dela, 1 ano de morte, enfim. Esse artigo, ele estabelece a liberdade de expressão. As pessoas podem expressar suas ideias e pensamentos livremente. Por exemplo, eu já lancei esse desafio aqui e certamente você vai fazer assim com a cabeça, assim, ó. Não, Pitoli, não. Você hoje se sente livre para fazer um post na internet, no seu Instagram, no seu TikTok, no chat do YouTube, no seu Facebook, no seu WhatsApp. Você se sente livre para manifestar as suas ideias, os seus pensamentos? Você se sente livre? Você sente que não há restrição nenhuma e você pode ali fazer o post que você bem entende, ou ao longo da jornada você já redigiu um texto para o seu Facebook? Já redigiu um texto e falou, acho que não, acho melhor não, vou ter problema. Você já postou alguma coisa e ouviu a sua esposa dizer, amor, não é melhor você tirar aquele texto ali? Teremos problemas. E os nossos filhos da escola? Amor, será que não é melhor você tirar esse texto dali? Você nunca ouviu isso? Pois é. Essas manifestações que deveriam ser livres de ideias e pensamentos, não podem ser limitadas. Quem diz isso é o artigo 220 da mesma Constituição que eles comemoraram ontem 37 anos. O mesmo artigo proíbe a censura. Aí me lembrei da Carmen Lúcia. Lembra do vídeo do Brasil Paralelo, às vésperas da eleição de 2022? Não. Pode censurar. Segunda pode. Eu não concordo muito, mas até segunda pode. Proibição de censura. Consta desse artigo que diz: não pode haver censura de cunho político, de cunho ideológico ou artístico. E o que nós vemos hoje no Brasil? Por exemplo, se você acha que eu aqui, onde eu estou agora, numa plataforma, com o canal mais assistido no YouTube nas manhãs do Brasil, você acha que eu tenho plena liberdade? Por exemplo, só para lembrar, nós falamos dias atrás sobre a questão da revisão, da censura imposta ainda em tempos de governo Biden, e eu mencionei aqui alguns nomes de alguns medicamentos
utilizados durante o negocinho que a China distribuiu aí pelo mundo. Tomei um toco, tô na sombra, cresci de um dia aí para o outro 100 inscritos. Eu cresço, geralmente, esse canal, entre 1.000 e 1.500. Tomei ou não tomei um toco? Tem censura ou não tem? Tem censura ou não tem? Tem sim, senhor. Liberdade de informação, também está prevista a liberdade de informação nesse artigo. Nenhuma lei, nenhuma, pode criar obstáculos à liberdade de imprensa e de informação nos meios de comunicação. Eu vou repetir para aquele que esqueceu, que está lá no Supremo, né, e disse defender e gostar mais do artigo tal, do 5º, do 1º, do 170, do 214, e esqueceu do que trata da nossa liberdade. Isso é intencional. Não manifestar a lembrança pelo artigo que garante a liberdade mostra o que essa turma que censura pensa. Liberdade de informação, repito, nenhuma lei pode criar obstáculos à liberdade de imprensa e de informação nos meios de comunicação. Esse artigo protege o direito de se comunicar, de se informar, sendo um dos pilares, atenção, ministros, que dizem defender a democracia, o Estado democrático de direito. Esse é um dos artigos que preserva pilares da democracia no Brasil, mas ressalva que essa liberdade, atenção, só encontra limites defendidos pela própria Constituição e não por novidades que vão chegando. Olha, agora tem o flagrante perpétuo para a gente prender deputado. Agora tem prisão preventiva antes da hora, não sei o quê, não cumpre o regimento, o ordenamento, o rito. Não, agora a gente mantém preso lá, né, um coitado até ele morrer, mesmo que a PGR tenha orientado a sua liberdade para cuidar da sua saúde, porque eu não estou nem aí. Não vou olhar para a lei, não vou preservar a vida de outro brasileiro. Eu não vou deixar a Auriverde veicular um vídeo que mostra exatamente o momento em que soltavam bombas de efeito moral e atiravam balas de borracha contra brasileiros que eram jogados dentro de uma armadilha, dentro dos prédios públicos. Eu não vou deixar a Auriverde mostrar isso, eu vou tirar o programa da Auriverde Brasil do ar. Não vou deixar. Você acha que vou deixar a Auriverde mostrar um negócio desse? Que pode, então, né, de fato, mostrar o que o nosso plano tinha por trás disso tudo, que era jogar o brasileiro nessa emboscada? Você acha que eu vou deixar a Auriverde Brasil mostrar? Vou deixar Brasil Paralelo mostrar, né, como se deu, né, o 6 de setembro de 2018, no ataque ao presidente Jair, então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Então, amigo, celebrar o quê? Celebrar o quê? Comemorar o quê? De uma Constituição que hoje mostra que tem, num texto, brilhantismo, mas na prática tropeços. Não. Não tem o que comemorar. Não há o que comemorar. Mesmo porque nós estamos aqui lutando por brasileiros que, em função dessa Constituição que não vale mais nada, Tem uma outra aí que eu não vi quando foi promulgada. Nós estamos lutando pela Débora, estamos lutando pela dona Vildete, pela dona Iraci, pela dona Jusceline, pela dona Rosana e tantos outros injustiçados.